boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo, é o estudo de número 87 do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 1 dos espíritos. Vamos iniciar hoje, a partir do item 114, a progressão dos espíritos. Antes de passar aqui a bola para o Michel, quero pedir a você aí se inscrever nos nossos canais, caso ainda não tenha se inscrevido ou se inscrito no Kardec Tube, o canal do Michel Macedo, e aqui no canal Estudar Kardec. Você pode também pode e deve contribuir aí curtindo, comentando e compartilhando os nossos conteúdos. Então, a sua inscrição é muito importante, mas comentar, participar do estudo também faz toda a diferença. Então, contamos com o apoio de vocês e já passo aqui para o Michel Macedo para dar as boas-vindas a todos. Michel, boa noite, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui para mais um estudo. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui no canal do Lauro, no YouTube, o canal Estudar Kardec. Todas as segundas-feiras estamos aqui às 20 horas, estudando o Livro dos Espíritos. Ficamos aí mais de 6 meses estudando a escala espírita. Terminamos semana passada. Foi um estudo longo que a gente procurou analisar com detalhe tudo o que esses itens do Livro dos Espíritos nos trazem. Agora a gente vai dar, então, continuidade, né? Estudando um tema que é consequência daquilo que Kardec tratou na escala espírita. Agora a gente vai tratar aí da progressão dos espíritos a partir do item 113. Então sejam bem-vindos. Como disse o Lauro, sigam e se inscrevam nos nossos canais, no YouTube, o Estudar Kardec, o Kardec Tube. Aproveitem também para nos seguir nas demais redes sociais. Essa semana eu estou retransmitindo as lives pelo TikTok do Kardec Tube, também para o pessoal que está lá, embora o nosso foco seja aqui, né? Juntos, eu e o Laura aí temos lives todos os dias, né? De segunda a sexta, às 14 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aí no canal Kardec Tube. E aí hoje aqui do Livro dos Espíritos no canal Estudar Kardec. Mas a gente tem também lives lá no Kardec Tube amanhã às 17h30 sobre o Nosso Lar, estudando criticamente a obra Nosso Lar. Quarta-feira às 20h30 a gente estuda o que é o Espiritismo. Quinta-feira às 20 horas a gente estuda ao vivo o site revistaespírita.net, e na sexta-feira nós estudamos o Livro dos Médiuns no Kardec Tube, no YouTube, né? Esse estudo do Livro dos Médiuns é fechado para assinantes do canal no YouTube, né? Então, quem quer participar do estudo do Livro dos Médiuns, entra no canal do Kardec Tube no YouTube e se torna membro. Basta clicar no botão lá, ou clicar na inscrição das lives, da descrição das lives, tem o link para se tornar assinante. E aqueles que não quiserem ou não puderem assinar, ajudam se inscrevendo no canal, né? E tudo que a gente produz fica gravado. Então, as pessoas podem assistir tudo que passou na playlist dos canais, e também, quem não puder assistir ao vivo, pode assistir tudo gravado na playlist aí dos nossos canais do YouTube. Então, é muito conteúdo, conteúdo a semana inteira. O pessoal que está no chat aqui do YouTube pode participar, procurar tirar dúvidas, que a gente procura ajudar, né? Acho que são esses recados, não esqueci de nada, podemos iniciar o estudo, né? É isso aí. Então, é o capítulo, né, dos espíritos, o tema é progressão dos espíritos, e vai aí Kardec, a partir do item, tal, o item para nós ver, acho que cortou, Laura, não está aparecendo para mim, né? Aí, a partir do item 114, Kardec vai perguntar para os espíritos são bons ou maus por natureza,
ou são os mesmos espíritos que se melhoram? E aí os espíritos vão responder para Kardec, são os mesmos espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, o que Kardec vai fazer agora? Do item 100 até o item 113, ele apresentou a escala espírita. A gente estudou aí por 6 meses, onde ele apresentou as características de todos os espíritos. Dividiu esses espíritos em 3 ordens, dividiu esses espíritos em 10 classes, né, que são subdivisões dentro das ordens. A gente viu isso tudo com detalhe. O que ele vai fazer agora? Bom, agora ele vai mostrar como é que se dá esse progresso, né? Ele apresentou os tipos de espíritos que existem. Então, qualquer espírito você pode tentar encaixar numa das categorias que ele definiu. E agora ele vai explicar como que esses espíritos, então, evoluem. Como é que se dá para o espírito passar de uma ordem para outra e assim por diante. Então, por isso que depois de falar da escala espírita, ele fala da progressão dos espíritos, para que a gente entenda como que esse ser espiritual progride. Então, é muitíssimo importante esses itens aqui, iniciais, porque eles vão traçar todo o caminho que um espírito pode passar, né? E a gente vai ver que o espiritismo tem, nas obras de Kardec, uma noção própria, uma teoria própria, muito coerente, muito lúcida sobre o progresso dos espíritos. Não significa que todas as obras que tratam de espíritos, que tratam de mediunidade, que tratam de reencarnação, e que muitas, inclusive, usam o nome do espiritismo, não significa que elas estejam coerentes com essa teoria que Kardec vai colocar aqui. Então, muito cuidado, porque aqui se trata realmente da teoria do ponto de vista desse espiritismo kardecista. Muitas obras que, inclusive, se colocam como espíritas e até mesmo se colocam como ligadas ao kardecismo, elas apresentam teorias diferentes, que não são conforme a teoria de Kardec. Então, muita atenção, precisa entender muito bem o que ele está querendo dizer aqui. É o primeiro ponto que ele coloca, que até para a gente que está estudando já o Espiritismo há algum tempo, parece uma questão boba, né? Simples, mas ela é muito importante, porque a gente tem que entender que para o Espiritismo kardecista, os espíritos não são de natureza diferente. Não são seres criados à parte de outra natureza, diferentes entre si, do ponto de vista da natureza. A diferença entre os espíritos é uma diferença de evolução. Muito cuidado quando você vai estabelecer uma diferença dos espíritos de natureza para uma diferença de evolução intelecto-moral. São coisas diferentes. A natureza dos espíritos é a mesma. Todos os espíritos têm a mesma natureza. Então, por exemplo, se você pegar tradições religiosas, elas não vão colocar os espíritos assim. Para algumas tradições religiosas, você tem aí espíritos de diferentes naturezas, diferentes tipos. Não é a visão do espiritismo de Kardec, que você teria espécie de espíritos aí, como se fosse cada um tivesse um, uma criação e um destino diferente. Para o espiritismo, os espíritos são os seres inteligentes da criação, são todos iguais de natureza. Então não há demônios e anjos no sentido de diferentes naturezas, seres que são bons por natureza e seres que são maus por natureza, que estariam aí competindo pela atenção do ser humano, estariam sempre em guerra, rivalizando. Vejam que essa não é a visão espírita. Então todos são
seja gente, né? Seres humanos, os espíritos evoluídos e os espíritos inferiores, somos todos da mesma natureza. Todos vão ser criados iguais por Deus e todos vão ter o mesmo destino. As diferenças vão ser de momento de evolução. E essa diferença de evolução se dá não por escolha externa, por uma escolha de Deus, não. É pelo livre-arbítrio de cada um. Cada um vai construir a sua evolução, as suas características. Por isso que ele diz, são os mesmos espíritos que se melhoram. E melhorando se passam de uma ordem inferior para outra elevada. Então, o espírito perverso, maldoso, com vícios, com ignorâncias, é da mesma natureza do espírito puro, do espírito evoluído, bondoso. A natureza é a mesma, só que um é mais evoluído que o outro. E essa evolução é por mérito próprio, não é porque Deus fez um mais evoluído que o outro, ou porque eles foram criados diferentes. Não, a diferença se dá por evolução, e a evolução se dá pelo mérito, pelo livre-arbítrio de cada um. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que há algumas teorias espiritualistas que vão criar nomes para seres espirituais diferentes, a gente não consegue nem entender muito bem o que eles são nomes diferentes, grupos diferentes. Para o espiritismo, não, há espíritos que, através do seu livre-arbítrio, estão em condições de evolução diferentes. Mas esses espíritos inferiores, os espíritos maus, aqui vai um ponto muito importante da visão kardeciana. Mesmo os maus espíritos, eles não são essencialmente maus. O espírito tem o livre-arbítrio e pode escolher o caminho do mal, enquanto ele é espírito inferior. Pode escolher. Primeiro, que ele não é criado mal, não é obrigado a passar pelo mal. E quando o espírito escolhe, ainda quando inferior, ele escolhe o caminho do mal, ele nunca é absolutamente mal. A gente não vai ter no espiritismo espíritos criados maus ou que se transformaram absolutamente em maus espíritos. Por mais cruel, vingativo, inferior que seja um espírito, ele nunca vai ser totalmente mau. Ele pode ter muita maldade que ele escolheu e que ele vai ter que reparar, mas que um dia ele vai reparar, vai se arrepender e vai se tornar espírito puro, porque o progresso é inevitável. Vejam todos os pontos que a gente está colocando, que é a visão do kardecismo sobre a natureza, a evolução e os destinos dos espíritos. Então, isso é muito importante, para que a gente não crie contradições, diferenças, às vezes que não são coerentes. Então, esse é o primeiro ponto. Laura, eu passo para ti agora, fazer questões, comentar sobre a 114. Muito bom. Então, a escala espírita, né? Kardec apresenta a escala espírita e dentro da escala espírita, né? Além das ordens, tem as classes. Então, a gente vê ali as diferenças de progresso entre os espíritos, né? Agora, ele traz a progressão desses espíritos, como se dá. Pergunta: já que nós estamos falando em progressão dos espíritos, por que Kardec ele não coloca o simples ignorante nem na escala espírita, uma vez que o simples ignorante é esse espírito que chegou, né, a determinado grau de progresso, ou ele foi esse espírito, né? O que chegou a determinado grau de progresso foi o simples ignorante. Mas por que Kardec não colocou esse espírito nessa condição de simples ignorante na escala espírita? E até aqui, né, que eu pude sentir, ele não trata também desse espírito, Michel. Ele vai falar do espírito simples e ignorante a partir da 115, né? Mas talvez ele não tenha colocado na escala espírita, porque esse espírito, ele não tem nada. A característica dele é como ele é criado, né? É o ponto de partida dele.
Então, como é uma condição que a gente não tem nenhum espírito simples e ignorante que vá se comunicar e nem que vá encarnar no nosso planeta, a gente não tem essa condição, porque esse é o espírito recém-criado por Deus, e a gente vai ver que é um espírito absolutamente sem nada, nenhum conhecimento, nenhuma tendência, nada. Então ele não teria muito para falar e também ele não faz mais parte do nosso contato, da nossa realidade. Lembra qual que é o objetivo da escala espírita? O objetivo da escala espírita é a gente se reconhecer e conhecer os tipos de espíritos que vão se comunicar. Lembra que ele vai falar isso lá no início da escala espírita, a partir dos itens lá 96, por aí. Então, talvez por isso que ele não falou. Agora, claro, quando ele vai falar em como o espírito evolui, que é agora, aí ele vai começar a falar do ponto de partida. Então, primeiro ele apresentou os tipos de espíritos que a gente pode conhecer, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Conhecer, se reconhecer, porque a gente está numa dessas três ordens, e a gente vai se comunicar com algum desses das três ordens, né? Agora, quando ele vai para a parte teórica, que é explicar como que o espírito evolui, ou seja, como é que ele passa por essas fases de imperfeito, bom, puro, aí ele vai ter que citar o princípio, né? Vai ter que citar como é que começou. Talvez tenha sido por isso, né? Que ele não tratou e vai tratar logo depois. Porque aqui, sim, aqui como ele vai explicar o processo, não é mais uma tabela de referência para nós. É uma tabela, aqui é um estudo que ele vai explicar o processo, como é que se dá. Aí ele tem que explicar o início. Lembrando que esse início é um início filosófico, né? Porque tratar da origem de maneira profunda e completa, os espíritos vão dizer que só Deus o sabe, né? Então, eles vão pegar aqueles pontos que a gente pode entender. Olha, os espíritos são criados todos iguais. É um ponto que eles vão colocar. Assim você mostra como Deus é justo. Mas vai depender desses espíritos desenvolver, eles vão desenvolver o livre-arbítrio, a gente vai ver. O espírito não é criado com livre-arbítrio. E ao desenvolver o livre-arbítrio, esse espírito, aí sim, ele vai adquirir a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, Kardec vai mostrar que a escolha do mal que um espírito vai fazer, ela é uma escolha porque o espírito quis, ele não foi forçado, não foi colocado nenhuma tendência nele, alguma coisa por Deus. Ou não foi que ele já foi criado com livre-arbítrio, já com capacidade de escolher, e aí escolheu o mal. Então, esse é uma das coisas que mais intrigava a discussão da filosofia, né? Como é que você explica Deus ter criado seres com a capacidade de fazer o mal? E aí o Espiritismo vai ter uma resposta muito sua para explicar esse problema, porque para o Espiritismo, Deus não cria os espíritos já com livre-arbítrio e capacidade de escolha. Ele vai desenvolver o livre-arbítrio, e aí sim ele vai fazer as escolhas, e aí essas escolhas vão ser escolhas dele, e mesmo assim, escolhas temporárias, porque quando você se torna espírito bom, você já é incapaz de escolher o mal. Então, para o espiritismo kardecista, mesmo o mal que a gente pode escolher por livre-arbítrio é um mal temporário numa fase muito curta da evolução. Da segunda ordem para cima, você já não escolhe mais o mal. Então, você imagina que o espírito, ele é imortal. Ele nunca vai deixar de existir. Então, imagino que é isso, e ele tem um período muito curto da evolução dele em que ele pode praticar o mal. Então, esse período que o espírito pode praticar o mal é muito. Você comparar esse período com a imortalidade e a infinitude da existência do espírito, isso é quase nada.
De espírito bom para cima, ele já é feliz e não pratica mais o mal. Então, o espírito, ele é quase que totalmente feliz na eternidade, né? Só que ele tem que construir e chegar nesse momento por mérito próprio, o que faz Deus ser justo. Então, os espíritos têm o mérito da sua felicidade, do seu bem. Deus não dá as qualidades, então cada um se constrói por si. Mas mesmo esse se construir por si não é quando ele é criado, ele começa a fazer escolhas só depois. É muito parecido com a analogia da criança. A criança ela não nasce escolhendo. A criança vai escolher depois. Chega o momento que ela vai fazer as escolhas dela e você nem consegue separar, né? Quando é que é ela escolhendo e quando é que é você. É uma transição. Não é um momento no tempo, um dia específico. É uma transição que ele vai deixando de ser guiado e passa a ter livre-arbítrio. Mas aí o livre-arbítrio é seu. Você que escolhe. Mas você não precisa seguir o mal, a gente vai ver isso. Mesmo quando você segue, você tem o direito de reparar, porque não vai haver penas eternas. Em algum momento você vai decidir reparar, porque há uma lei do progresso. E quando você se torna bom, você não escolhe mais o mal e você só é feliz. Espírito bom para cima só é só é feliz. Lauro? Depois eu acho que tem uma questão aqui, mas pode comentar. Não, muito bom. Mas eu vou fazer uma pergunta por curiosidade, tá? Mas por dedução, né? Uma curiosidade, por dedução, então eu posso imaginar assim: já que o espírito simples e ignorante, ele não tem senso moral, não tem inteligência desenvolvida, ou seja, ele nulidade de tudo. Então eu posso, por hipótese, claro, dizer assim, esses espíritos no mundo espírita, eles não interagem com os espíritos que já desenvolveram a inteligência, né, o senso moral, ou começaram a desenvolver o senso moral. Seria lógico pensar dessa forma? Não, mas pode até ser que eles interajam, mas é difícil a gente imaginar como é que é um espírito desses, né? Porque a gente vai ver que eles são auxiliados pelos espíritos mais evoluídos. Eles recebem esse auxílio, né? Agora, a gente não tem. Os espíritos vão até aí, né? A gente vai ver aqui nessas questões, o que que eles mostram. Olha, o espírito é criado simples e ignorante, sem nada de conhecimento, sem nenhuma tendência, sem nenhum sentimento. E aí ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio através do contato com a matéria nas diversas encarnações, até ter livre-arbítrio e passar a fazer escolhas. E a gente vai ver que os espíritos já os influenciam, os outros espíritos, certo? Agora, eles vão colocar que isso se dá nos mundos primitivos, em que a vida é praticamente animal, né? Então, a gente não tem lembrança, eles chegam a dizer isso no Livro dos Espíritos, a gente vai chegar nessas questões, eles falam que eles não se lembram dessas primeiras encarnações, né? Os espíritos, a gente não se lembra das primeiras encarnações. Agora, claro, os espíritos mais evoluídos que ajudam na evolução desses espíritos recém-criados, a gente vai ter em algum momento essa relação aí, vai poder saber como é que é, mas a gente vê que os espíritos não entram nisso. Talvez porque como é que eles iriam descrever para a gente, né? O máximo que eles conseguem descrever, olha, é como se fosse um ser quase que animal, né? É um ser que vive apenas ali dos instintos, apenas com a influência externa, quase que guiados, né, como crianças. Então é o máximo que a gente vai ver que eles fazem na obra é criar essa analogia com a criança. Eles não entram mais em detalhes do que isso, né? Então, esse é o problema. Se a gente começar a fazer especulação sobre o que os espíritos não disseram, a gente começa. Veja, deve haver uma razão para eles não terem entrado, né? Então, se a gente começar a tentar imaginar, tentar criar aí algumas
narrativas, a gente começa a criar algo que eles não criaram. E aí é sempre um caminho perigoso, porque a gente cria sistemas, entra em contradição ou abre espaço para espíritos pseudo-sábios começar a inspirar ideias, né? Então eu diria, o melhor é a gente pegar o que eles, as informações que eles dão, né? E tentar fazer analogias com seres primitivos, com criança. E eu acho que seria melhor a gente manter esses limites que eles colocaram, né? Porque até é difícil imaginar como é que é um espírito, nessa condição. Então eu diria, olha, é melhor ficar com o que eles disseram e não tentar criar especulação em cima do que eles não disseram, né? Porque a gente teria que criar analogias. Como a gente não sabe como é que são esses espíritos simples e ignorantes, a gente teria que criar analogias. E eu acho que as melhores são as que eles deram. É como se fosse um ser quase animal, ou como se fosse uma criança, né, que é guiada aí pelo adulto. E eles falam, só para repetir, para deixar fixa a ideia, e eles falam que a gente não lembra dessa primeira fase, né? Só quando a gente começa a ter. Porque até faz todo sentido, porque como o espírito é criado sem nada, ele não tem nem memória, né? Nem memória o espírito tem. Por isso que a gente nem lembra essas primeiras encarnações. Mas assim, Laura, a gente está falando por cima, mas a gente vai pegando todas as questões aqui, e eu não lembro se agora, se é nessa já que eles vão falar que eles não lembram das primeiras encarnações, né? Mas a gente vai ver eles esclarecendo isso com as questões, eu acho que vai. O primeiro ponto é a gente entender a 114. Não há naturezas diferentes. A natureza é como se fosse aquilo que constitui a alma, o que ela é. A natureza é a mesma. A natureza do espírito criado, simples, ignorante do puro é a mesma. A natureza é a mesma. É como se eu dissesse assim, o material de que é feito, né? Entendendo as aspas dessa expressão. Aquilo que é do que o espírito é feito, constituído, essa natureza não muda. É igual, todos são criados dessa natureza. O que vai mudar é a evolução, a etapa evolutiva. Isso é muito importante. O que vai mudar é a etapa evolutiva e o que vai dar a etapa evolutiva é o desenvolvimento do livre-arbítrio. Assim você garante a justiça no processo. Não há nenhum ser privilegiado e nenhum ser que é prejudicado na teoria espírita. Porque se você colocar qualquer um desses detalhes que estão presentes em outras doutrinas você tem o anjo criado, e aí um dia o anjo se revoltou contra Deus. Veja, a história começa daí. Para o Espiritismo não faz nenhum sentido. Para o Espiritismo, os espíritos puros não podem se revoltar contra Deus, e ninguém é criado demônio, e nem criado mal, e nem criado imperfeito. O espírito não é criado na terceira ordem, como a gente vai ver. Ele é criado simples e ignorante. A terceira ordem, ele não é obrigado a passar por ela. Ele passa, mas não é obrigado a passar. A gente vai. Eu acho que com as questões, lendo as questões, vai ficar mais fácil. Muito bom. Já tem essa questão do Herbert, do, do Daniel, se você quiser já tratar dela, fique à vontade. Eu não entendi muito bem a pergunta dele. Se ele quiser reformular, ele diz assim: a escala não define o espírito, mas fora criada através da catalogação dos espíritos, certo? Eles deixam de optar pelo mal. Eu não entendi a pergunta dele, mas tentando mais ou menos, tentando usar. Vou tentar explicar de novo para quem sabe eu consigo responder ele. A escala espírita, o que é a escala espírita? Kardec pegou todos os tipos de espíritos do nosso contexto que a gente pode ser ou se comunicar. Para isso que vai servir a escala espírita. Então, você é um espírito. Cada um de nós é um espírito. Nós somos espíritos. Nós estamos
numa das três ordens que ele coloca lá na escala espírita. Então a gente tem que se analisar, ver as características de cada ordem e ver em qual que a gente se enquadra. E os espíritos que a gente vai se comunicar através da mediunidade é a mesma coisa. Você vai conversar com os espíritos. Ao conversar com os espíritos, você vai ver as características deles através da comunicação e vai poder saber em que ordem da escala eles estão. Isso serve como um meio de controle para você saber se relacionar e saber filtrar o que eles vão dizer. Então, isso é a escala espírita, né? Quando eu me torno espírito bom, a partir da segunda ordem, eu já não escolho mais o mal. Só escolhe o mal o espírito que ainda não é bom e nem puro. Eu sou criado simples e ignorante, nós já vamos ver na 115. Eu sou criado simples e ignorante, sem nada, nem bem nem mal, nenhum conhecimento, nenhuma tendência, nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem, nem livre-arbítrio eu tenho. Aí eu vou através de milhares de encarnações, vai dizer Kardec, eu vou desenvolver o livre-arbítrio. Até desenvolver o livre-arbítrio, eu sou como um animal, eu sou guiado pelos instintos, pelas influências dos espíritos, pela providência divina, como um bebê. Mas não entendam aqui como forma de bebê, não tem espírito bebê. A gente está pegando uma analogia. Até que eu passo a poder fazer escolhas próprias, e aí sim, eu tenho o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Mas eu não sou obrigado a escolher o mal nunca. O mal é uma opção do espírito por seu livre-arbítrio. E depois que eu me torno um bom espírito, eu nem mal eu escolho mais. Aí é só felicidade e bem, né? Você deixa de escolher o mal quando você se torna de bom para cima, você não escolhe mais o mal, nunca mais. É só desejo do bem e só felicidade, né? Mas o mal não é uma necessidade nem em nenhuma das fases, né? Se você escolher, você se torna espírito imperfeito da terceira ordem, mas você não é obrigado a escolher. Isso que a gente vai ver. Tem mais uma? Em uma revista espírita, um pai deixa de ver a filha, se não me engano. Vi e agora não a vejo mais. Não, não a vejo mais. O pai era um obsessor. Mas é, eu não lembro exatamente qual é o contexto disso que ele está citando, mas veja, aí é algo momentâneo, né? Aí a gente está falando de uma situação específica momentânea em que você pode ter um espírito que não consegue ver um outro ou fica um tempo distante do outro, mas isso aí é uma condição temporária, né? Quando a gente se torna espírito bom para cima, não tem mais dor, sofrimento, separação, expiação, limitação, as coisas são muito, é só felicidade. A gente está falando de um caso, de alguma prova, de alguma expiação, né? Não tem a ver com a regra, veja, não confunda um caso específico da história de um espírito de determinado contexto com a regra geral que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está vendo a regra geral de como todos os espíritos no universo evoluem, né? Só tem que cuidar, só tem que cuidar. E a gente vai ver a questão, eu não lembro agora a pergunta do Herbert, né? Se os puros lembram do início, nem os puros lembram, nem os puros lembram, né? Os puros não lembram do início. A gente não lembra do início, né? Não vou tratar disso mais adiante. Deixa eu ver essa aqui do Ebert, do Daniel. Entendi. Acho que era referente à diferença evolutiva. Muito obrigado. Ótimo. Vamos ver a 115, então. Aqui a 115 vai começar a clarear, né? Que agora ele, ó, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí vem, então, a grande questão 115, que ele vai falar: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição,
pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. Nesta perfeição, eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final, outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, aqui ele dá a síntese do processo evolutivo. Veja que aqui ele está falando do como, né? Aqui ele está tratando do como se dá. E aí ele vai usar o termo, né? Simples ignorantes, que é tão famoso no meio espírita, as pessoas adoram falar, né? Ou seja, o espírito ele não pode ser criado com nada. Isso aqui é muito importante para a gente diferenciar a noção que o espiritismo tem das filosofias e das religiões. Para as filosofias e religiões, eles já vão colocar os espíritos sendo criados, dependendo das religiões. Ela vai dizer que a gente já nasce com a tendência para o mal, com o pecado, e dependendo da filosofia, já vai dizer que já nasce com livre-arbítrio. Muito cuidado, porque não é a teoria do espiritismo. Para o espiritismo, o espírito não, ele é criado, todos são criados iguais, não tem nenhum ser na natureza que é criado diferente, um ser inteligente, né? Todos são criados iguais e essa igualdade é simples e ignorante, sem saber. Ele não tem conhecimento de nada, não tem sentimento, não tem tendência, não tem memória, não tem. Ele é simplesmente é como se fosse uma folha em branco, né? Depois que ele vai desenvolver livre-arbítrio. Então, ele não tem nem livre-arbítrio, não tem consciência. Então, vejam, o espírito não é criado imperfeito. Cuidado! Imperfeito é um tipo de espírito intitulado da terceira ordem, que já tem conhecimento do bem e do mal, já tem livre-arbítrio e praticou e desenvolveu o desejo do mal. Então ele já tem tendências inferiores, já provocou, já criou expiações. Ele não é criado imperfeito. Ele é criado simples e ignorante. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente tem que ter bem entendido. Sempre quando você tentar, né, porque a gente diz tentar imaginar o espírito simples e ignorante, ele não pode ter nada, nada. Não pode ter assim, uma vírgulazinha de algo que empurrou ele para o bem ou empurrou para o mal. Não pode. Ele vai ser colocado em contato com a natureza, a gente já vai ver nas outras questões, e as necessidades físicas vão fazer ele se movimentar por instinto. Aí, com isso, ele vai começar a adquirir conhecimento e depois livre-arbítrio, e aí sim senso moral para escolher entre o bem e o mal. Porque se tivesse alguma coisa na natureza que fizesse ele escolher o mal, Deus não seria justo, né? Se tivesse alguma coisa, porque qual é a visão que as religiões e filosofias tradicionais colocam? Como se seguir o bem fosse algo mais difícil, né? Seguir o bem é algo mais difícil, mas muito cuidado. Seguir o bem é mais difícil para o espírito imperfeito, que já criou tendências viciosas, já criou desejos ruins. Aí ele tem a tendência de cometer erros e maldades. E aí ele tem que lutar contra os vícios morais e se esforçar para criar novos hábitos no bem. Ele tem dificuldade para praticar o bem, mas ele não é o espírito recém-criado. Ele que criou essas tendências. Então, muito cuidado. Eu vejo essa confusão no meio espírita. Não tem mal na criação, porque senão Deus não seria infinitamente justo e bom.
Isso é uma etapa evolutiva do espírito que não precisa passar. Outra coisa que a gente vai ver, que eu já vi espíritas falando, né? Ah, mas o espírito tem que passar pelo mal porque ele tem que conhecer tudo. Não tem que passar pelo mal. O mal é uma perda de tempo que por livre-arbítrio ele escolhe. Não tem nenhuma vantagem no mal. Você não pode achar, não, o espírito que praticou o mal tem mais experiência do que aquele que só praticou o bem. Não faça essa leitura. O mal é sempre desnecessário e perda de tempo. E você vai ter que gastar o tempo que você fez o mal para reparar e aí seguir em diante, sendo que você podia ter seguido só em diante. É como se eu dissesse que todo aluno que tem que estudar, ele tem que reprovar de ano para saber mais. Não faz nenhum sentido. Então, muito cuidado na hora de ver a teoria espírita. Tá? Eu tenho mais elementos para pegar da questão, Lauro, mas eu passo para ti já fazer os comentários. Não perde a linha de raciocínio, não. Pode mandar a ficha aí, Michel. Só coloca na tela para mim, faz favor, para eu pegar o resto das frases ali. Ó, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, Deus cria o espírito simples e ignorante, coloca eles em contato com a matéria através das encarnações, faz ele desenvolver o livre-arbítrio, e aí ele começa a fazer escolhas e ele está destinado à perfeição, tá? Esse é o resumo do processo. Isso é uma lei, veja, não tem como o espírito não passar por isso que ele está dizendo aqui, não tem como o espírito escolher não chegar na perfeição, não evoluir. Não, é uma lei. Ele pode escolher atrasar através do seu livre-arbítrio. Ele pode escolher atrasar, chegar na perfeição, mas todos vão chegar por mérito próprio, quando ele escolher. Nesta perfeição é que está a pura e eterna felicidade. Então, o espírito só vai adquirir a pura e eterna felicidade quando ele chega na perfeição. Mas, claro que de espírito bom, que ainda não é a perfeição, ele já é muito feliz. Passando pelas provas que Deus lhe impõe. Eu já vi gente explicando esse trecho aqui, dizendo, não, é que aqui ele quis dizer para o pessoal. É impor mesmo. O que quer dizer Deus impõe na obra de Kardec? Significa que é uma lei. Você não tem como escolher o contrário. Você tem livre-arbítrio, mas veja, muito cuidado. Para a teoria kardeciana, você não nasce com livre-arbítrio e quando você vai construindo o livre-arbítrio, ele nunca é absoluto. Quando você se torna espírito puro ou espírito perfeito, você tem o livre-arbítrio mais abrangente possível, mas nunca é absoluto. Por isso que é Deus lhe impõe, impõe mesmo. Você tem que passar por provas, não tem como eu escolher não passar por provas. Eu posso escolher passar mal ou passar bem pela prova, mas não passar pela prova não tem como escolher. Por isso que ele vem já para responder a pergunta do Herbert, né, sobre por que que eles falam murmurando, né? Uns aceitam submissos, o que que é aceitar submissos? Alguns usam o seu livre-arbítrio e nunca praticam o mal. Isso é aceitar submisso. Tem espíritos que nunca praticam o mal e evoluem mais rápido, chegam mais rápido na perfeição. E tem espíritos que usam o livre-arbítrio para escolher o mal. Essa é a ideia de murmúrio. Por isso que ele diz: assim, por sua culpa, olha, o livre-arbítrio permanecem afastados da perfeição. Você escolhe o mal e se afasta da perfeição e da felicidade. Você atrasa a sua chegada. É como se eu dissesse assim: é o aluno que escolhe repetir de ano e se afasta por mais tempo da formatura. Mas não precisava, porque há espíritos que escolhem só o caminho do bem. Nós que estamos num planeta de provas e expiações,
já somos esses que murmuraram. O espírito imperfeito já é um espírito que escolheu o mal. A gente já é espírito que está num caminho que não precisava. A gente não seguiu o caminho que só escolheu o bem. Por isso que a gente tem mundo de provas e expiações. Mas não era obrigado a passar por essa fase. Porque não é obrigado você a murmurar contra Deus e escolher não seguir as leis de Deus. Isso não é obrigatório, como a gente já vai ver. Vai ficar muito claro na obra de Kardec as noções de livre-arbítrio, simples e ignorante, livre-arbítrio relativo, não necessidade de escolher o mal, espírito não é criado imperfeito, tudo isso está muito claro. A gente tem que ter esses conceitos bem claros, né? Lauro, passo para ti, antes de continuar lendo. Não, acho que agora até que ficou bem claro, né? A questão da justiça, da bondade de Deus em ter criado todos iguais. E você trouxe algo que é muito confuso, né? A ideia que foi construída de que todos os espíritos, por exemplo, há mundos de provas e expiações. Então o espírito A ele não adquiriu imperfeições, ele não adquiriu vícios, mas ele passa pelo mundo de provas e expiações para ser provado. Aquele outro espírito que adquiriu imperfeições, vícios, passam pelo mundo de provas e expiações para ser espiado. E isso eu já ouvi isso, assim, de palestrantes que tem até um certo peso ao falar, viu, Michel? Mas está errado. O espírito que sempre segue o caminho do bem, ele não passa por mundos de expiações. Ele tem que passar por provas, mas não por expiações. Mas ele Então, vai são. passar por provas em outros mundos, né? Não, A gente não conhece esses mundos porque a gente já caiu na expiação. Esse é o erro dos palestrantes que tu citou. Eles fazem uma análise usando a nossa realidade, mas a nossa realidade já é torta. A gente já é espírito que caiu no mal. Então você não pode fazer a mesma análise. A partir do momento que você cai no mal e cria expiações, desejo do mal, a partir do momento que você vira espírito imperfeito, toda a análise do progresso mudou. Você não pode agora fazer a mesma leitura da sua realidade com a de espíritos que nunca escolheram o mal. Você nem conhece como é que é isso. Você não consegue nem entender. Você vai entender depois que progride. Mas a hora que você cai no mal, você não. O que esse pessoal erra? Porque eles fazem uma leitura com a nossa visão, porque eles não, eles têm dificuldade de entender a infinidade de possibilidades no universo, né? Eles fazem como se só tivesse. Porque eles não entenderam que o espiritismo é uma teoria para a gente, que é espírito imperfeito, que está em expiação. Por isso que os espíritos vão construir toda uma teoria baseada nessa lógica. Mas o nosso equívoco é achar que a evolução se dá só assim. Não, o espírito que escolhe o bem não tem que passar por expiação. E, consequentemente, não tem que passar por um mundo de expiação, né? É o erro que comete, por exemplo, os sustenguistas e outros espiritualistas que vieram aí contemporâneos ou depois de Kardec. Eles não entenderam, eles fazem sempre uma análise partindo da realidade deles. Mas isso é um equívoco. Você tentar analisar todo o universo, toda a possibilidade de evolução baseado na nossa, só porque a nossa já é torta. Aí, por exemplo, eles criam a ideia de que o espírito não pode passar pela matéria se ele não escolheu o mal. A teoria rustendista é essa: você só entra na matéria se você escolher o mal. E para o espiritismo, não. Mesmo o espírito que só escolhe o bem tem que reencarnar. Aí, qual é a lógica deles? Ah, mas isso é injusto, porque o cara só escolheu o bem e aí vai ter que encarnar igual. Só que por que eles acham que isso é injusto? Porque eles imaginam encarnações iguais às nossas, no mundo miserável igual o nosso.
o nosso. Esse é o equívoco deles. Eles estão imaginando mundos materiais e encarnações tal como a Terra. Esse é o equívoco. Por isso que eles negam. Mas eles não entenderam que são mundos materiais, são encarnações, são provas, mas você não pode comparar com o seu, porque o nosso já é de expiação, já tem o mal. Então não crie analogias, porque um mundo onde não tem o desejo do mal é completamente diferente, mesmo sendo material. Então eles, para negar a aparente contradição, eles então tiraram, não, então não há encarnação, só tem que encarnar quem escolhe o mal. Mas eles não perceberam que o erro não tem contradição, é eles que estão cometendo uma contradição ao fazer uma leitura equivocada sobre o que é encarnar. Eles estão comparando com a encarnação de um espírito. Então, é a velho problema. Eles não entenderam Kardec e tentaram corrigir Kardec. É o velho problema de sempre. A pessoa não entendeu Kardec e tenta corrigir Kardec. E aí ela gera contradição. Porque quer ver uma das principais contradições que essa teoria cria é a seguinte: se eu só passo a encarnar quando eu escolho o mal, olha o problemão que eles criam e não conseguem resolver. Se eu só passo a encarnar quando eu escolho o mal, o que que fez eu escolher o mal? Se eu só passo a encarnar quando eu escolho o mal, então a encarnação vem depois da escolha do mal, o que que aconteceu antes que eu escolhi o mal? O que que fez eu escolher o mal? Se eu não tenho contato com a matéria? Então, são as contradições que eles geram, né? Então, não imagine, ó, tanto quem segue só o bem, quanto quem segue o mal tem que encarnar. Mas cuidado, não compare a encarnação de um espírito que escolheu o mal com a encarnação do espírito que escolheu só o bem. Esse é o erro. Não tente comparar. Ah, como é que é? Ah, você não consegue imaginar que você está num contexto completamente diferente. Você vai sempre imaginar com o jeito da Terra, né? Que é só o que você tem de referência. Mas você está errado em fazer esse raciocínio. Tá claro? Se precisar, eu esmiuço mais, Lauro. Até porque eu Não, acho que nem dá tempo de pegar. tá ótimo, Michel. Até porque esse desdobramento aqui, essa questão A aqui, né, a 15A, né? Eu acho que acredito que você. Não, mas se você quiser trabalhar ela, cara, pode passar do horário aí, viu? Deixa eu ver o tamanho da resposta aí, que eu já te digo se a gente pega ou não. Ah, ele é pequenininho. Vamos pegar ela. Dá tempo ainda em 10, 15 minutos a gente consegue. Então ele diz assim, Kardec, né? Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem, olha só, seriam como, olha a terminologia sábia de Kardec, Laura, ó. Seriam como, ó como é uma analogia, as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida. Ó, lembra aquilo que eu falo sempre. Aqui no nosso estudo, a gente fala e mostra o texto. Olha o que ele diz. Sim, a comparação é boa. Ele deixa claro que é uma comparação. Cuidado. Por isso que eu falei, lembra com a tua pergunta, Lauro? Olha, a gente tem que cuidar para não tentar imaginar o espírito simples e ignorante, porque a gente vai cair em contradição. É tipo André Luiz tentando imaginar o mundo espiritual usando as palavras da Terra. Não tente. Só fique com a analogia. Olha como ele está dizendo aqui, a comparação é boa. Você compara com uma criança. Como é que é a criança? A criança não tem vontade própria, ela é totalmente dependente dos pais. Só que em algum momento ela começa a fazer escolhas, né? Mas percebe que tu não delimita quando é que começa isso? Em algum momento, daqui a pouco você olha, ela já é responsável, ela já tem consciência, já responde, já faz escolhas próprias. Mas o momento em que eu defino começou um e terminou outro, não tem, não é assim. Mas é uma transição. O espírito não tem conhecimento nem livre-arbítrio, e daqui a pouco ele tem. E tem um texto na revista que a gente pode deixar de referência para as pessoas aqui. Coloca lá no Kardecpédia as primeiras encarnações
tá? E, e a gente vai ver Kardec falando, a gente vai ver Kardec falando como é que a gente tem que entender as primeiras encarnações. Tem um texto sobre isso na revista, eu aconselho que o pessoal lê, porque a gente lê de uma maneira ingênua. Olha, a maioria das pessoas do movimento espírita que eu vi tratar desse assunto, eu vi cometer equívocos, porque não prestou atenção nos conceitos. Então, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga. Então, a partir do momento que ele começa a fazer escolhas, ele pode ser rebelde ou não. Se ele não for rebelde, ele vai crescer mais rápido. Se ele for rebelde, ele vai atrasar a evolução dele. Então é só uma analogia, mas é uma analogia boa para a gente entender. Você não pode imaginar assim: espírito é criado, simples e ignorante, encarna, aí na segunda encarnação começa a fazer escolhas. Não é assim, Kardec vai explicar num texto da Revista Espírita. A gente pode até pegar esse texto para a semana que vem. É um texto importante que quase ninguém cita, para a gente aprender bem como é que se vê a evolução do, do espírito simples e ignorante até adquirir livre-arbítrio. Tem um texto de Kardec que a gente pode iniciar pegando ele na semana que vem. Agora faltam 5 minutos, mas eu passo para ti aí para trazer mais comentários e questões. E ele né, frisa bem o final aqui, quando ele vai dizer que né, a vida do homem tem um termo. Então, mais uma vez, para né, ver isso que você falou, que os especialistas respondem, é uma comparação que não deve ser levado ao pé da letra, tipo, por ser uma comparação. E o Espírito, né, claro que ao passo que a do Espírito se prolonga ao infinito, né? Então, e, quando o Espírito ele entra, deixa de ser simples e ignorante, vamos colocar assim, né? Ou seja, ele começa a desenvolver a inteligência e, consequentemente, a responsabilidade de suas escolhas. Você disse lá atrás que sempre o livre-arbítrio é proporcional ao desenvolvimento do espírito, certo? Então, no caso, logo que o espírito começa a ter escolhas, né? Uma vez, olha, ele é simples e ignorante, agora ele já tem condições de escolher, já tem um certo grau de desenvolvimento desenvolvido. Então, ainda nessas primeiras encarnações, posso imaginar também que ainda ele é guiado, né? Uma vez que ainda ele está ali, entre aspas, saindo da infância, ele não tem tanto desenvolvimento. Michel. É, assim, a gente é guiado até se tornar puro, né? Só quando a gente se torna puro é que a gente não é mais guiado por outros espíritos, né? Isso é uma lei para todos, inclusive até aí sim, até para os imperfeitos. A gente é sempre guiado e influenciado. O, então, o espírito simples e ignorante também é guiado, só que ele é guiado sem ter livre-arbítrio. A gente também é guiado, mas a gente tem livre-arbítrio. E o espírito que começa a desenvolver o livre-arbítrio, o simples e ignorante, quando ele chega na fase que desenvolve o livre-arbítrio, ele também continua sendo guiado, só que agora ele tem junto o livre-arbítrio. Ele continua tendo influências. Só que se ele não praticou o mal, ele não é espírito imperfeito. Então, ele vai se tornar espírito bom mais rápido. Agora percebe que provavelmente é a dúvida das pessoas, mas como é que é esse espírito que adquiriu o livre-arbítrio, não escolheu o mal e ainda não é bom? Sabe por que que a gente não sabe como é que é? Porque a gente, nesse momento, a gente se tornou mal. Mas não o mal por inteiro, a gente criou o desejo do mal.
Então, a gente não consegue imaginar, porque a gente já saiu disso. Entende? A dificuldade, a gente não consegue imaginar como é que é um espírito que ainda não é bom, mas não escolheu o mal em nenhum momento. Já tem livre-arbítrio e não escolheu o mal em nenhum momento, e ainda não é bom. Porque a hora que ele for bom, ele é incapaz de escolher o mal, que é quando ele só tem desejo do bem. Como a gente, quando chegou nessa fase, a gente escolheu o mal, a gente não consegue imaginar como é que é não escolher. Só que a diferença é que ele vai chegar mais rápido. Ele vai chegar mais rápido. Ele vai se tornar bom bem mais rápido. A gente vai ter que ficar lutando contra a tendência, mas ele nunca criou a tendência. Então, logo ele cria o hábito sem ter forças contrárias, se torna virtuoso, se torna espírito bom. Mas claro que é difícil a gente imaginar, porque a gente já. Por isso que eu digo, as pessoas, por que que o movimento espírita tem dificuldade? Porque o movimento espírita não consegue abstrair na cabeça a ideia de que a gente já é imperfeito. A gente já é. A gente já caiu no espírito imperfeito, por escolha própria. Então, a gente não adianta. Por isso que os espíritos não vão. Por isso que os espíritos não vão fazer uma teoria sobre esse tipo de espírito. Percebe? Eles só vão dizer que existe. Olha só. O que que eles vão dizer? Existe. Porque aí você salva os atributos de Deus, que não coloca o mal como uma necessidade. Agora, como é que é não ter praticado o mal? A gente praticou. A gente praticou. A gente só volta a se igualar quando a gente se tornar bom. Aí sim, quando os dois se tornam bons, aí se igualaram. Só que o outro chegou, vai chegar primeiro, entendeu? A gente vai chegar depois. A gente tem que lutar contra as más tendências. Mas a gente construiu as más tendências. Ele não está lutando com más tendências, ele só está aprendendo. É muito mais fácil para ele. Mas lembra, não é injusto, porque foi uma escolha nossa. Essa é a figura do espírito que já está com o pecado, né? Mas não é que ele foi criado assim ou que ele herdou o pecado. Por isso que o espiritismo é mais lógico. Não, você escolheu, não precisava. Mas agora o que que a gente tem que fazer? Eliminar, né? Eliminar o desejo do mal para se tornar bom. Ele vai estar lá já, né? Há muito mais tempo do que a gente. Tá? A gente vai chegar depois. Então, lembre, isso tem que nortear o nosso pensamento. Você tem que entender que a doutrina vai concentrar no quê? Na nossa realidade. Ela não vai ficar tratando de uma realidade que os espíritos não saberiam nem como nos explicar. Como é que eu explico? Que referência eu vou usar? Então, eles nem entram. Mas há. Eles vão dizer que há, vão dizer aqui, como a gente viu, e vai ver ainda nas próximas questões, ainda explicitamente, vai ver um exemplo lá na Revista Espírita, e deu só, eles não vão entrar muito nisso, né? Justamente por quê? Porque é próprio do espírito imperfeito, daí já ia começar a especular, criar sistema e ficar concentrado nisso. Que é típico da gente, né? Aonde você dá uma pontinha para o espírito imperfeito, gastar tempo criando sistema, em vez de se melhorar moralmente, ele cria, ele adora. É muito parecido com o André Luiz. O André Luiz, ele abriu a porteira para a gente ficar imaginando o mundo espiritual e a gente ficou só nisso. Qualquer coisa que você der para o espírito imperfeito, ele se distrai. Por isso que o espírito imperfeito é um desastre, né? Qualquer coisa ele já se desvia, porque ele já está desviado. Se eles começassem a querer focar muito nisso, a gente ia ficar criando sistemas, teorias. E aí, aí vem a teoria do espírito tal, aí vem 15 livros. Na obra de Kardec, eles são muito mais sábios, né? Olha, mas você não faz parte desse que só escolheu o bem, você já escolheu o mal. Agora você vai ter que focar nisso. Entendeu? É muito mais objetivo. As obras de Kardec, elas têm uma delimitação que o movimento espírita tem dificuldade. O movimento espírita tem muita dificuldade, porque é viciado nos espíritos pseudo-sábios que ficam tentando teorizar sobre tudo.
A obra de Kardec não fica tentando teorizar sobre tudo, mas, no entanto, ela é melhor. O pessoal acha que não teorizar é uma teoria incompleta, né? Não, não, não teorizar sobre o que não pode é uma teoria melhor do que ficar teorizando sobre coisa falsa. Esse é o equívoco também do espírito imperfeito. Laura. Muito bom, muito bom. Bom, na semana que vem, então, a gente traz o texto que o Michel deu a dica aqui. Se vocês já quiserem buscar lá na revista, dá uma lida, porque é importante para complementar do que foi tratado até aqui, né? Bom, Michel, estamos aí, né, já com uma hora de estudo, muito bom, conseguiu concluir aí a questão 115, a que desdobra dela, né, a. Na semana que vem, então, continuamos aí, né, tratando desse assunto. Pessoal, já quero agradecer aqui a presença de todos. Obrigado mesmo pelas participações. Você que não quis se manifestar, fique à vontade para assistir. E o dia que sentir vontade, participe também, é sempre importante, tá? E quero aqui agradecer o Michel mais uma vez aí pelo estudo. Michel, paz para você. Obrigado aí. Boa noite a todos. Aqui eu achei, ó, a referência. Revista Espírita, janeiro de 64, Perguntas e Problemas. Progresso nas primeiras encarnações. Vai lá no Kardecpédia, digita Progresso nas primeiras encarnações. Janeiro de 64, vai ver esse texto que a gente vai olhar. É uma pergunta que um leitor manda para Kardec perguntando dessas questões da origem. E aí Kardec vai responder e ajuda muito a gente a entender essas questões. Lembrando a todos que segunda que vem a gente se encontra de novo aqui. Amanhã às 14 horas a gente está ao vivo no Kardec Tube, no YouTube, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e também ao vivo no TikTok do Kardec Tube. E amanhã às 17h30 a gente vai estar ao vivo no Kardec Tube também para tratar de mais um capítulo lá do livro Nosso Lar, que a gente está fazendo uma crítica, certo? Eu também agradeço a todos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube, tanto no canal do Lauro Estudar Kardec, quanto no Kardec Tube. Você pode assinar também o Kardec Tube e nos seguir nas demais redes sociais. Boa noite a todos.